Boa noite, estamos ao vivo, vamos conferir se estamos todos aqui, se entramos efetivamente ao vivo. Agora são 7h01, vamos aguardar para ver se está dando tudo certinho, antes que a gente dê início e convide aqui para o nosso bate-papo essas mulheres maravilhosas que nós vamos ter aqui conosco hoje. Vamos lá. Bem, eu estou vendo já algumas pessoas aqui, acompanhando a live com a gente. Então, vamos lá, gente. Muito boa noite. Que alegria, satisfação poder estar aqui na nossa última live da série do mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, uma campanha em que nos convocou à ação. Alzheimer é hora de agir, é disso que nós temos tratado ao longo desse mês, e é disso que nós vamos falar hoje. E hoje a gente vai trazer um bate-papo um pouco diferente do que normalmente a gente tem feito. É uma alegria dobrada para mim, porque hoje eu junto duas grandes paixões da minha vida, que é a educação e as questões relacionadas à demência e ao envelhecimento. Então, nós já tratamos na nossa primeira live sobre o Plano Nacional de Demência, falamos um pouco da importância das políticas públicas e de em que momento nós estamos como nação nesse trabalho. A semana passada nós conversamos sobre estigma, um tema tão importante, e hoje ele vai voltar. Não é possível que a gente fale sobre envelhecimento e sobre vida plena para as pessoas que vivem com essa condição, se não falamos de estigma. Mas o nosso bate-papo hoje, principalmente, vai ser sobre educação e inclusão. E aqui a importância é dupla, né, gente? Vamos combinar. Vocês que têm acompanhado aí o nosso trabalho sabem que a baixa escolaridade é um fator de risco para a demência, é o mais importante fator de risco conhecido para a demência. A gente chama de fator de risco modificável, que quer dizer o quê? Que nós podemos atuar sobre isso, e hoje nós vamos falar com mulheres educadoras maravilhosas, uma autora incrível, gente que faz um trabalho na área da educação de enorme qualidade. E eu não vou me alongar mais, eu já vou convidar para conversar com a gente a Josélia, e ela vai contar um pouco para a gente de experiências que ela realiza, né, aqui no contexto do município de Londrina. E, antes de mais nada, Josélia, boa noite, conta para a gente um pouco quem é você e o que você faz aqui hoje com a gente. Boa noite, Elaine, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo, é um prazer enorme, obrigada pelo convite, pela honra de poder conversar com todos vocês aqui, com esse tema que eu venho trabalhando há um tempo com professores, com crianças, no município de Londrina e sempre que posso também fora de Londrina, como é hoje, né, nessa nossa conversa aqui ampla com todo mundo que está aí nos ouvindo e nos assistindo. Trabalho com formação em Perdão. Londrina. Não, pode falar, Elaine. Pode seguir. A gente trabalha com formação de professores em Londrina, e então esse tema é um tema recorrente, né? E a gente vem trazendo nas formações dos professores para chegar na sala de aula para as crianças. Maravilha. Olha, antes de eu te fazer uma primeira pergunta, eu quero convidar todas as pessoas que estão aqui com a gente agora, acompanhando, participando, mandem suas perguntas. A gente quer interagir com vocês o máximo possível dentro desse ambiente, né, desse espaço virtual que a gente está compartilhando. Então,
podem participar e a gente vai ficar muito feliz de conversar com vocês também, trazer as perguntas de vocês para cá, tá bom? Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente, Josélia, qual é a relação, né, entre o tema do envelhecimento e a educação formal hoje no Brasil? Bem, a relação é estreita e bem ampla ao mesmo tempo, né? Eu digo assim que hoje no Brasil a BNCC, que é o documento que norteia, né, a educação brasileira, ela fez um gol de placa quando ela traz o tema envelhecimento para o currículo escolar. E ela não traz a palavra envelhecimento, o assunto, o tema sozinha, né? A palavra não vem sozinha, ela vem carregada de um sentido e de práticas muito importantes, aliadas às necessidades da sociedade hoje, da população, dos professores, das crianças, dos jovens, das pessoas idosas, os adultos. Quando eu digo que na BNCC a palavra não vem sozinha, Elaine, eu quero dizer que a BNCC ela traz a palavra envelhecimento aliada à palavra processo. Processo de envelhecimento, respeito e valorização da pessoa idosa. Que nada mais é do que uma visão de educação que discute, que argumenta, que aborda, que procura conversar, que procura falar das diferenças para se diminuir, né, o preconceito em relação a etarismo, a idade, enfim, né, a tudo isso. Não se trata hoje, quando a gente fala de envelhecimento, de trazer para a escola, desde a educação infantil, no fundamental, principalmente quando a gente trata da educação básica, de criar no currículo, de criar na escola, no contexto escolar, o dia do idoso, o dia dos avós, né? Não que isso não possa ocorrer e existir, sim, isso pode, mas ir além disso, né? Quem são os avós, os idosos hoje, como essas pessoas, a condição de vida delas, né? Articular esse tema, como na BNCC traz como um tema transversal contemporâneo, né? O envelhecimento é um tema transversal contemporâneo, que nos permite uma abordagem ampla das pessoas, né? Das diferenças. Quando eu digo abordagem ampla, é a costura que a gente consegue fazer para que a aprendizagem, para que a reflexão seja significativa e vá de encontro com a necessidade de quem está na escola, tanto dos professores como das crianças. Então, o tema transversal contemporâneo, quando a gente fala em envelhecimento, a gente pega conteúdos de ciências, agregamos a história. Então, por exemplo, em história, a gente tem as relações, a memória como um conteúdo curricular da área de história, né? A gente tem a diversidade, que não se restringe a um trabalho com questões de cor de pele, enfim, mas temas muito mais amplos, tratar dessas questões de se colocar no lugar do outro, quem é esse outro, quem é o nosso avô hoje, quem é a pessoa idosa que está na nossa casa, né? De todas as problemáticas que nos constituem. Então, trazer a diversidade, as relações de alteridade, de se colocar no lugar do outro. Então, em ciências, quando você fala em qualidade de vida, alimentação saudável, você vai tratar de como isso acontece entre a pessoa, né, com a pessoa idosa, né, hábitos saudáveis. Quando a gente tem na linguagem, especificamente, né, nós somos... a minha área específica é a linguagem. Então, a gente tem, por exemplo, na BNCC, objetivos de aprendizagem, que é analisar o sentido de palavras e expressões.
Uhum. Então, é uma habilidade, né, de compreensão no sentido de palavra e expressão. O que é envelhecimento? O que é idoso? Qual é o sentido de idoso? Qual é o sentido de velho? Então, fazer Sim. as inferências, estabelecer relações, ler imagens na área da linguagem, né? Hoje a Uhum. gente tem livros só com narrativas visuais, sem textos. Então, Uhum. tema transversal é isso, é a gente costurar os conteúdos dentro das disciplinas, né, digamos assim, das áreas do conhecimento, o conceito tratado na BNCC, para que a gente traga significado e faça uma relação, estabeleça uma relação bem íntima e saudável de análise crítica e reflexiva entre Uhum. a vida vivida e o conhecimento científico em relação Sim. ao envelhecimento e as questões Uhum. voltadas ao processo como um todo, infância, Uhum. vida adulta, as mudanças físicas, de comportamento, Sim. que não são iguais, né? Que são diferentes. Não. Acho que você traz um ponto importante de falar, né, de que o que está previsto é uma visão de processo, né, reconhecendo que a vida, né, é percebida e vivida como um ciclo. Né? Então, nós temos ciclos, e isso é importante porque quando a gente também fala de Alzheimer e demência, a gente fala dessa proteção, né, do nosso cérebro desde a primeira infância. E eu vou usar, né, o que você traz em relação à linguagem para fazer um gancho e chamar aqui para o nosso bate-papo a Márcia, que vai contar um pouco também para a gente da sua experiência. Uma das, nem todas as pessoas talvez saibam, né, mas a minha carreira principal começou na educação e os meus estudos foram na área da linguagem. E um dos últimos textos que eu publiquei como acadêmica foi exatamente numa análise discursiva da representação da pessoa idosa no material didático, no Plano Nacional do Livro Didático de 2021. Eu fiz uma análise de todos os 15 volumes que foram selecionados pelo PNLD para os projetos integradores, como são chamados, no campo das linguagens e suas tecnologias, né? E talvez, eu não vou dizer que foi surpreendente, porque eu acho que não foi uma surpresa, mas com tristeza, né? O que o estudo mostra a partir de uma abordagem da análise de ausências e apagamentos, não só da presença, né? É que esses sujeitos, né, idosos, envelhecidos, eles aparecem nos materiais didáticos à margem das experiências vividas pelos estudantes, ou seja, eles estão sempre fazendo algo que não é do universo do jovem, é uma outra coisa, e é uma outra coisa muito distante. Né? E muitas vezes eles aparecem meramente como contadores de histórias que são os guardiões das memórias do passado. Então, não existe uma representação dessa pessoa idosa do presente, que faz o presente, que vive no presente, e isso reproduz, né, esse isolamento. Então, eu estou trazendo isso porque quando a gente fala de estigma, a gente não está falando de coisas que existem fora de contexto e da realidade social. Né? Nós produzimos, reproduzimos e consumimos estigma. Né? Essa ausência, esses apagamentos, reforçam o estigma dessa pessoa idosa que não tem a importância que a gente acredita que ela deve ter. Então, eu quero, com isso, Márcia, pedir para você contar um pouquinho de você, se apresentar. Eu tive a grata felicidade de conhecer a Márcia nessa minha etapa, né, de imersão no mundo das demências, uma das alegrias que conviver com a demência me trouxe. E conta um pouco para a gente do projeto, né, do trabalho que você tem realizado no estado de São Paulo. Oi, Elaine, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente nessa live. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou Márcia Cominetti, professora do Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos.
Não sou pedagoga, nunca trabalhei na área de educação, mas estou aprendendo muito com esse projeto que nós desenvolvemos, do qual a Elaine é minha mentora. Ele se iniciou, então, num processo junto ao Global Brain Health Institute em 2021, a partir de uma necessidade que eu senti. Sou uma pesquisadora que trabalha com biomarcadores para Alzheimer, dentro do laboratório, sempre trabalhei nessa temática e sentia uma necessidade muito grande de me aproximar mais da pesquisa aplicada, digamos assim. Não que a pesquisa básica não tenha a sua importância, ela é muito, muito importante. Sem ela, não existe pesquisa aplicada, mas eu sentia essa necessidade de chegar mais perto das pessoas com quem a gente trabalha. Então, esse curso que se chama Envelheciência é um curso de formação de professores, e na nossa equipe, né, a gente tem uma equipe bastante grande, temos uma pedagoga, então eu estou muito bem amparada com a colaboração da nossa querida Léa Veras, que trabalha nesse projeto, e com vários estudantes do curso de graduação em gerontologia. E a nossa ideia foi essa, então, criar esse curso de formação de professores para introduzir esses temas na escola, né, no ambiente escolar, fazer com que os professores se conscientizem sobre os temas e que eles consigam fazer, então, a transposição didática, introduzindo esses temas para os seus estudantes. Então, é isso. Ah, é maravilhoso, é delícia, né? Porque, assim, a gente está falando de educação, mas a educação não está restrita a pedagogos, né? Eu acho que há muitas formas potenciais no processo educativo e nas iniciativas que a gente pode levar para o contexto da escola e da sala de aula. Eu quero dar boa noite para quem está chegando agora, para quem está acessando a nossa live nesse instante. Sinta-se à vontade, fique confortável, participe com a gente. A gente tem algumas pessoas já participando, né, com comentários, dizendo, por exemplo, da importância, né, que a Josélia trouxe desses temas transversais tratados não só em datas comemorativas, tem uma experiência aqui, eu vou contar daqui a pouquinho, de uma professora que conta de um trabalho que ela fez no 4º ano hoje, mas eu vou chegar nela daqui a pouquinho, porque agora eu quero que vocês conheçam, gente, a Larissa. A Larissa é outro presente que aconteceu na minha trajetória, né, e que foi graças a essa experiência que eu passei a viver no mundo das demências, depois do diagnóstico da minha mãe em 2012, um desses presentes da vida, né? A Larissa vai trazer para a gente e contar um pouco da história dela, e por que ela está aqui, e falar de uma das coisas que eu não vou dizer que talvez seja a mais maravilhosa, mas está entre as coisas maravilhosas do mundo, que é a arte, a literatura, né? Essa linguagem que nos fala de tantas maneiras diferentes. Então, Larissa, conta para a gente um pouquinho quem é você e já conta da Maria. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Boa noite para quem está assistindo. Eu sou Larissa Ramalhoso, sou professora, pedagoga. Trabalhei em sala de aula com os estudantes. Cheguei a trabalhar o tema do envelhecimento ainda, né, depois da chegada da BNCC, com os meus estudantes. E hoje trabalho com a produção de materiais didáticos e livros, e sou autora do livro Maria. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. O livro Maria. E, na verdade, o livro Maria ele surgiu de uma história pessoal. Maria é minha avó. Ela hoje tem o Alzheimer já num estágio bastante avançado. E vovó foi uma das grandes responsáveis pelo meu encantamento pela literatura, pelos livros e pela educação. Então, nada mais justo na minha cabeça do que homenageá-la com um livro. E quando eu escrevi o livro, mostrei para a Cristiane Boneto, da editora Em Leio, ela falou: Lari, vamos publicar esse livro.
E aí a gente entrou em contato com a FEBRAS, com a Elaine, com o Instituto Não Me Esqueças, e a gente começou a pensar mais profundamente sobre a importância da educação e da literatura em tratar do Alzheimer, das demências, do processo de envelhecimento com as nossas crianças, né? Dentro das nossas famílias, se para nós adultos compreender o envelhecimento e vivenciar num contexto familiar, digamos assim, quanto isso não é complexo para uma criança pequena. E aí entra a literatura como recurso potente para a gente conseguir conversar com os pequenos e com as pequenas esses assuntos que nem bem a gente sabe explicar, né? Que nem bem a gente sabe explicar, né? Muitas vezes a gente também não sabe e não quer, porque são assuntos difíceis, né? São temas delicados, a gente muitas vezes tenta se esquivar deles, né? Tem outros mais leves para falar, mas como é importante a gente ter isso dentro do espaço da escola, que é um espaço, deve ser, espero que seja, né? Sempre um espaço seguro para as crianças, jovens, adolescentes, trazerem suas inquietações, né? As pessoas que estão aqui, eu estou vendo aqui, ó, a Silvânia disse que já adquiriu o livro, olha, ela já está esperando, ela está esperando chegar. Então, as pessoas que estão aqui e de alguma maneira já experimentaram, né, conviver com alguém próximo que tem a doença de Alzheimer ou outra forma de demência, sabe das angústias, né, que nós adultos sentimos, dos medos. Não é diferente com as crianças, não é diferente com os jovens e com os adolescentes. Talvez a gente tenha menos espaços de escuta para eles, né? A gente toma por certo que eles não estão muito percebendo o que está acontecendo, não estão sendo muito afetados pelo que está acontecendo. Então, eu acho que esse livro é uma coisa que permite, né, mais uma vez, a gente trazer e fazer do espaço da escola o espaço da vida, né, vivida. E com isso, eu vou chamar a Gia Ap Santos, eu só tenho aqui o Instagram dela, mas ela conta para gente que na aula, hoje, do 4º ano, depois disso, você conta onde você está, onde foi essa experiência, em que cidade você mora. Ela conta que nessa aula, ela trabalhou com o gênero textual Relatos de Memória e abordou com os alunos a questão do envelhecimento e do Alzheimer com o livro maravilhoso também, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Eu vou fazer um parênteses para contar uma história aqui. Eu ganhei este livro quando eu fazia o meu doutorado em 2005, mais ou menos, 2006, talvez, 2005, de uma amiga queridíssima, jovem como eu, que me contou há pouco mais de um ano que agora tem o diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, são esses encontros e essas histórias, né, que a vida vai preparando tantos caminhos para a gente nunca sabe, a gente consegue olhar depois, né, que eles se materializam. Mas não é para contar disso que a gente está aqui, e eu quero, então, pedir para a Josélia contar um pouquinho da experiência de fazer este trabalho, né, aqui com professores, formação de professores que levam essa literatura para tratar desse tema na escola. Conta um pouco para a gente, Josélia, e só lembrando, você que está chegando, vai compartilhando suas histórias aqui, suas perguntas, que a gente quer ouvir você também. Bom, Elaine, são tantas histórias, né? E eu já estou aqui ansiosa por sentir o cheiro e pegar o livro da Larissa. É mais um recurso. O seu já está chegando, Josélia. Que a gente vai ter aqui para trabalhar. Bem, aqui em Londrina, a gente tem uma parceria muito firme com o Instituto Não Me Esqueças, né? Por meio da Elaine, há um tempo já. E isso tem sido muito poderoso, muito potente. A gente vem tratando desse tema, né, do envelhecimento, das demências, da memória, com os professores em encontros formativos, em que a gente dá a voz, né, a eles. Essa imagem que está aparecendo, acho que está aparecendo para vocês aí,
do Plenamente, são cadernos pedagógicos, né, cadernos com narrativas de histórias de pessoas que convivem com a doença de Alzheimer enfim, tem também, agora forma uma coletânea, né, Elaine? São vários volumes que formam uma coletânea, uma delas dedicada à culinária, outras são narrativas. A gente tem divulgado esse material, inclusive agora nós estamos com uma formação dentro de um programa do governo federal chamado LEI, Leitura e Escrita na Educação Infantil, cujo foco é a memória. E a gente diz aqui em Londrina, Elaine e Larissa, né, que a memória, o envelhecimento, ele é um tema supremo. Ele é um tema supremo por quê? Porque os temas supremos, a memória, o envelhecimento, as doenças, elas perpassam a nossa vida, a vida dos nossos professores, a vida das crianças. Então, quando a gente trata disso por meio de uma literatura maravilhosa, são várias literaturas maravilhosas, né? Que a gente procura trazer, fizemos um trabalho com o livro Casório na Lua, acho que é uma outra imagem que tem aí, em que a gente trata desses livros, a leitura, desde o texto, da linguagem, né, as facetas trabalha com a linguagem, as imagens, faz inferência, estabelece relação. O professor experiencia esse encontro, especificamente nós fizemos dentro do Museu Histórico, em que após uma fala da própria Elaine, né, que ela vem com todo o conhecimento científico, contextualizado, histórico do trabalho do Instituto Não Me Esqueças aqui em Londrina, né, de apoio às famílias, enfim, tudo que o Instituto vem oferecendo, e depois a gente fez um tour pelo Museu Histórico, em que as pessoas, os professores, puderam revisitar suas memórias, muitos professores dando a voz, né, tendo a voz nas formações. Os professores se emocionam, trazem relatos de suas famílias, de seus alunos, e dizem, né, nos contam depois, né, desses encontros, como que a literatura tem uma linguagem perfeita, potente, para que a gente consiga trazer, desmembrar, né, as várias camadas que a gente tem para tratar desse assunto com as crianças, não de uma maneira pesada, mas de uma maneira lúdica, uma maneira leve, uma maneira de uma maneira que elas compreendam, né? Então a gente prepara o professor precisa se abastecer, pensar nas intencionalidades das suas ações, quais as escolhas que ele vai fazer assertivas para que isso flua entre as crianças, seja compreendido e tratado dentro de casa, para que ele entenda quem é aquela avó que esquece, ou aquele familiar, aquele parente. O próprio professor também traz relatos de si, dizendo assim, olha, nossa, estou esquecendo isso, esquecendo aquilo, né? Elaine, isso é normal? Então, os professores também preocupados com a saúde mental, né? Com a nossa saúde mental de educadores, preparados, né, nos prepararmos para que a gente precisa se abastecer, se fortalecer para poder tratar disso na sala de aula. Num outro encontro que fizemos aqui, bem grande, com cerca de 150 professores numa sala, né, a gente tem uma parceria com os projetos de leitura, projeto para Palavras Andantes, cuja a mentora desse projeto, que é a Aline Perrota, eu aprendo com ela, né? Que nem esse livro da Larissa, que ela está trazendo aqui para nós, ele é um livro que fala para a infância, ele é uma literatura que fala para a infância, e não uma literatura infantil. Por quê? A literatura infantil são aqueles clássicos, né? Mas para a infância fala para todas as crianças que todos nós, adultos, temos dentro de nós. Então, a gente procura, por meio desse trabalho intersetorial, de parceria com o Instituto, articulando a conteúdos da BNCC, trazer os professores
para essa conversa. A gente não chega com uma conversa pronta, mas a gente constrói e constitui a partir daquilo que o professor traz e soma as narrativas literárias, que é o fio condutor das nossas formações. Estivemos entre jovens, né? A Elaine estivemos na zona rural, em distrito, a Elaine esteve numa sala com crianças. Esse mês, acho que a Elaine pode falar mais aí depois, nós temos outras novidades. Não dá spoiler, aqui. Não, segura aí. Nós já vamos contar, mas não dá spoiler. Não dá spoiler. Olha, a gente descobriu quem é a G Ap Santos, é a Jéssica. Jéssica, um beijo para você. A Jéssica está contando aqui para nós que ela é professora lá na Escola Municipal Américo Sabino, América Sabino Coimbra, aqui em Londrina também. E sim, nos conhecemos, porque a Jéssica é uma das pessoas que eventualmente acompanha a sogra dela, a querida Dona Carma, lá no Instituto, no serviço que a gente oferece. Então, que bom saber. Vejam como as experiências, né? Quando a gente sente um pouco mais próximas dessas experiências, a gente também sente a necessidade de levar isso para o nosso contexto de trabalho, né? Eu acho que essa é uma razão que nos motiva, mas eu espero que depois desse nosso bate-papo hoje, você que está aqui, mesmo que não tenha experimentado de nenhuma maneira o convívio com alguém com demência, que você se sinta igualmente motivado a buscar formação e levar isso para o seu contexto de sala de aula. Mas vamos conhecer um pouquinho também da experiência da Márcia. A Márcia trabalha com um público mais de professores que atuam com o Fundamental 2, é uma experiência um pouquinho diferente, e trabalha com o pessoal que trabalha com a EJA também, né, Márcia? Também. O curso, então, uma versão piloto dele foi aplicada aqui na cidade de São Carlos em 2 escolas municipais de ensino fundamental. Então, como era em São Carlos, a gente teve a oportunidade de fazer também momentos presenciais, mas esse curso ele vai ser totalmente oferecido de forma online, gratuita, com certificado da UFSCar, né? Vai contar aí as 30 horas para progressão de carreira. Então, a gente foi em 2 escolas municipais, mas como a gente estava, né, presencialmente, a gente foi também na educação de jovens e adultos, falando com os professores da educação de jovens e adultos, e também do MOVA, né, que é o movimento de alfabetização de adultos. E é muito legal, né? A gente ter essa oportunidade de passar essas informações. E eu lembro muito bem, né, da Débora, nossa querida amiga da Débora Oliveira, falando que um curso não pode ser apenas passar conteúdos, né? A gente precisa... porque a gente pode muitas vezes estar promovendo, né, o estigma, estar causando uma ansiedade nessas pessoas que estão participando e recebendo esse conteúdo. Então, a gente, agora, na versão autoinstrucional, online, que vai ser disponibilizada para o Brasil inteiro, a gente está trazendo também a participação de pessoas que vivem com demência. As gravações estão acontecendo agora, nesse mês de setembro, é uma loucura, mas a gente conseguiu já gravar, vão ser 3 cursos, então, a gente dividiu em 3 cursos para ficar, né, não ficar tão maçante, tão cansativo, cursos tão extensos. Então, a gente está gravando um curso sobre o declínio cognitivo, um curso sobre demências e um curso sobre saúde cerebral. E esse curso, então, vai estar disponível no portal de cursos à distância da UFSCar. E assim que a gente tiver a gravação final, vai ter tradução de Libras, vai ficar bem bonitinho. E a gente vai trazer, então, essas entrevistas com essas conversas, né, com as pessoas que vivem com demência, porque a gente quer mostrar que as pessoas que vivem com demência também têm voz, elas precisam ter voz e elas precisam contar da experiência delas, né? A gente conhece
Nem todas as pessoas querem falar, mas a gente conhece pessoas que estão super ativas, ainda numa fase leve e moderada da doença, e que tem uma vida praticamente normal, e a gente quer mostrar isso para esses professores, e trazer a fala dessas pessoas, eu acho que é muito, muito importante. Sim, essa foto aí, Márcia, conta pra gente um pouco o que está acontecendo aqui. Essa foto foi uma das oportunidades que a gente teve de fazer, então, um evento presencial com os professores do EJA. E aí nós apresentamos... Deixa eu sair da foto, perdão, pode falar. Apresentamos o curso para o pessoal, acho que esse é o pessoal do MOVA, na verdade. Apresentamos o curso, oferecemos as formas de se inscreverem no curso, respondemos perguntas, fizemos mitos e verdades, né? Porque existem ainda muitos mitos, e cada um levantava uma plaquinha com um cérebro vermelho ou verde para dizer se era mito ou verdade. E a gente ia nessa conversa tentando explicar e desmistificar o que é o envelhecimento, o que são as demências e quais são as estratégias para redução de risco de demência, né? A gente sabe que agora existem 14 fatores de risco e as pessoas não conhecem, gente, as pessoas não sabem. Então, e é muito legal também que os próprios professores falam, poxa, eu vou adotar, além de introduzir isso em sala de aula, eu vou adotar isso para a minha vida também, porque eu não sabia que poluição do ar é um fator de risco de demência. E o que é muito legal... Pode falar, perdão. Não, só a última fala. O que é muito legal é que nesse curso agora autoinstrucional, a gente vai inserir propostas de atividades em sala de aula. Então, a pedagoga que está com a gente, junto também com a nossa divulgadora científica e cientista social, que é a Gil, elas vão, então, propor ideias, obviamente que os professores podem ter outras ideias, até melhores que a nossa, eu tenho certeza, porque conhecem as suas salas de aula e sabem, né, de tudo que tem disponível nas escolas, mas a gente propõe atividades que podem ser feitas dentro da sala de aula para que a gente... Né, para que eles consigam, então, essa conscientização aí sobre envelhecimento, demências e saúde cerebral. Que maravilha. Tem uma foto que eu não mostrei, eu só dei um spoilerzinho, mas depois, se der tempo, eu quero que você conte um pouquinho, porque é parte dessa experiência da formação. Mas eu vou passar a bola para a Larissa. Eu quero dizer para você que está acompanhando a gente aí, se você está gostando e você está pensando assim, puxa, eu queria tanto que isso acontecesse na minha escola, entra lá no grupo da escola dos professores e fala, gente, cola aqui na live da Febras, que tem uma coisa muito legal acontecendo agora, vem para cá, chama todo mundo para cá, tá bom? Que assim as pessoas podem ir participando ao vivo e vão saber em primeira mão as coisas maravilhosas que a gente tem para contar, os projetos lindos que estão aqui no forno, vão sair agora, quentinhos para vocês, e aí eu coloco, então, a Larissa para contar um pouco mais da história, contar um pouco da motivação, né? Então, sim, você já falou da experiência com a sua avó, mas tem tantas coisas lindas nessa história, né? Que passam... eu vou deixar que você fale, mas enfim, né? Que tem até culinária. Que depois você conta um pouquinho também o que é. Eu esqueci o nome daquela comida maravilhosa que você conta. Cascuréis. Os cascuréis. Conta um pouco pra gente disso. Eu acho que quando a gente fala em educação e a gente fala em demências, em Alzheimer, em memórias, muitos dos elementos que a gente precisa considerar, eles são elementos culturais. A linguagem é cultura, a alimentação é cultura, artesanato e atividades manuais também são. E no livro Maria, apesar de a gente tratar diretamente das minhas memórias e das memórias da minha avó, porque é um livro verdadeiro, né? Ele é legítimo, vovó Maria é minha avó. A gente trata também das memórias de um povo, das memórias do povo brasileiro, né? Vovó é portuguesa. Quantos de nós não somos descendentes de imigrantes, né? Vovó fazia roupinhas, casaquinhos, meinhas de tricô e de crochê, utilizando ali, né, essas duas técnicas. Vovó cozinhava.
E todas essas memórias, né? Onde é que moram as nossas memórias, né? Elas podem morar num livro, elas podem morar num cheiro, num sabor, numa textura, né? E resgatar essas memórias culturais, essas memórias do nosso povo, essas memórias que não são só minhas, né? É um trabalho que a gente acredita muito potente dentro das escolas. Então, junto com o livro Maria, nós estamos trazendo para as escolas, para os centros de convivência, enfim, para vários contextos, o projeto Entrelaçando Gerações. Nesse projeto, então, a gente resgata, né, a partir da leitura do livro, as vivências intergeracionais. Então, a gente não só a criança, mas a criança e o idoso juntos, construindo algo juntos. E o que é que eles vão construir? Quadradinhos de crochê, que a gente ensina no livro a fazer ali os primeiros pontinhos. E esses quadradinhos, cada grupinho de pessoas, cada criança com o seu avô, com a sua avó, por exemplo, podem fazer os seus quadradinhos. E esses quadradinhos nós vamos unir em mantas quentinhas de lã, cheias de amor, cheias de energia coletiva, que serão doadas a lares de longa permanência de idosos. E eu estou, assim, tão feliz porque a gente lançou o projeto aqui no Instagram e já várias pessoas vieram entrar em contato com a gente, falando como é que eu faço para ajudar, para onde eu mando os meus quadradinhos. Então, a gente está tendo um engajamento bem legal. O Leandro, do crochê, também entrou com a gente nessa campanha. As lãs pinguim também estão com a gente nesse projeto. E é isso, né? A literatura, ela é tão potente, a literatura para a infância, porque ela desperta em nós tantas coisas, né? E em cada pessoa é possível que desperte uma coisa diferente, né? Vocês estavam, a gente estava aqui, estava ouvindo vocês falando sobre as diferentes maneiras de compreensão, né? De explicar, como você explica para uma criança o que é Alzheimer. Se você puder, Elaine, colocar para a gente as páginas 18 e 19 do livro, tá. Eu agradeço. Tá. A nossa ilustradora, a Isabel de Paiva, maravilhosa, com uma sensibilidade incrível, conseguiu transformar algo difícil de explicar em uma imagem. No livro para a infância, né, a gente sempre trabalha o texto escrito e a ilustração, elas compõem um único texto que aborda as diferentes compreensões, né? E nessa página é a página que o texto escrito diz que Vovó Maria começou a esquecer. E a delicadeza dessa ilustração, das bolhas de sabão indo com as memórias, né? Dependendo da idade, dependendo da compreensão, mas até as crianças pequenas sabem que as bolhas de sabão, elas explodem, né? E essa maneira de explicar, né, a demência foi tão sutil que achei que valia a pena comentar aqui com vocês. E aí convidar, né, quem está assistindo a gente, convidar as crianças que vão ler o livro, todo mundo, para participar desse projeto de fazer os seus quadradinhos de crochê. E o que é mais legal, né, eu acho, assim, nessa história toda, bom, tudo é muito lindo, né, eu estou, assim, em êxtase com esse material e com esse momento, assim, de muita alegria, mas eu acho que é incrível pensar, né, como isso pode se transformar em projetos tão ricos dentro das próprias escolas, né, como parte dos projetos pedagógicos, como é que a gente leva isso para o nosso contexto. Acho que a Márcia pode falar um pouquinho, porque Maria chegou num bom momento, né, Márcia? Conta para a gente, e aí depois eu já vou pedir para você contar um pouquinho também dessa experiência da formação, que trabalha com o que é real, assim, com o que se pode sentir, né? Não sobre o que falamos, mas como sentimos. Conta um pouquinho para a gente.
Elaine, o Maria ele já faz parte do material do curso Envelheciência. A gente indica, porque é isso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de leitura que a gente vai inserir, indicar, né? Nem todo livro traz, aborda, né, a doença de Alzheimer ou envelhecimento de uma maneira não estigmatizante. A gente precisa selecionar muito bem esse material. E eu acho que o Maria é um exemplo assim de livro maravilhoso que traz de uma forma lúdica e não estigmatizante esse processo da pessoa que vive com demência e então esse material ele veio realmente numa hora muito apropriada para entrar aí junto com outros livros, né? A gente indica também livros de outros escritores como material de apoio. E a caixa, a gente chamou essa intervenção que a gente fez presencialmente, mas que a gente também já gravou o vídeo no estúdio mostrando essa atividade, que essa atividade pode ser feita com os professores e os professores com os alunos, é a atividade que a gente chamou de Caixa do Futuro. Ela, na verdade, é uma atividade criada pela nossa grande amiga e grande pesquisadora Débora Oliveira, que produziu essa intervenção e publicou um artigo sobre, né? Está tudo lá registrado, a gente está dando os devidos créditos à querida Débora. Então, é uma caixa do futuro em que a gente coloca 2 imagens de pessoas que estão envelhecendo. E a primeira imagem é de uma pessoa que envelhece bem, então uma pessoa saudável, fazendo atividade física. Aí a pessoa abre essa imagem e vê uma pessoa que está envelhecendo de maneira não saudável, né? Que precisa, enfim, acamada. E a terceira imagem é um espelho, então ele levanta essa segunda folha e se vê num espelho. E aí a gente fez essa intervenção com os professores, e aí a gente pergunta, e você, essa imagem que você está vendo agora, como está envelhecendo? E é muito bonito de ver a surpresa, né? Eles se surpreendem e aí eles imediatamente começam a falar deles, né? Eu estou envelhecendo, eu acho que eu posso melhorar, eu acho que eu posso fazer mais atividade física. E é muito legal essa intervenção, porque realmente toca, né? Toca, faz as pessoas pensarem, se olharem e verem como estão pensando no envelhecimento delas próprias. É muito, muito legal. Não tem... costumava dizer isso quando fazia formação de educadores, né? Conhecimento é aquilo que passa pela pele. Né? É preciso nos afetar. E aí, Larissa, você contou, né, quando conversei com você e com a Cris, que está acompanhando a gente aí também, vocês contaram de experiências também nesse processo de fazer a formação dos professores, levar esse material, né, para esses professores, de como eles leram o livro, né, e do que isso significou para eles. Conta um pouquinho aqui para todo mundo, que essas histórias são muito ricas, né? E eu vou só, mais uma vez, convidar quem está aqui com a gente, acompanhando, manda suas perguntas, conta um pouco das suas histórias também, e vai lá chamar sua coordenadora pedagógica para participar, para se motivar também, para fazer projetos na sua escola. Vamos lá, Lari. Tem sido uma experiência muito bonita de ver. Porque, assim, na live passada, né, vocês falavam sobre o estigma, a gente já conversou o quanto falar do Alzheimer às vezes é velado, né? Nem sempre as pessoas falam e abrem essas questões. E a gente não tem noção da quantidade de pessoas que passa por situações parecidas com as nossas, né? Então, ao longo da divulgação do livro, do encontro com professores, com gestores, eu vi gente se emocionar, eu vi gente que precisou ser amparada e acolhida de tanto que chorava ao ver, né, o livro, ao ler o livro, ao ver as imagens. Uma gestora passava a mão no livro e falava assim, a minha mãe, e a mãe dela, infelizmente, tinha falecido recentemente com a doença de Alzheimer. Então, assim, tem tocado. E, às vezes, a gente nem imagina o quanto as pessoas convivem com pessoas com demências, quanto as pessoas convivem com os desafios
né? E com as inseguranças de ser um cuidador, de ser uma pessoa que acompanha a pessoa com demência, e o quanto é preciso esse acolhimento, né? O quanto é preciso esse olhar para a pessoa com demência e para quem está em volta. E é isso que a gente tem sentido, né? Nós não tivemos ainda a oportunidade de mostrar, né? Pelo menos não tive contato com alguém que tem demência, né? Uma pessoa com demência, uma pessoa com Alzheimer, que tenha lido o livro. Eu li para minha avó, mas no estágio que ela está, já não, né? Já não tem mais toda essa reação. Mas as pessoas que convivem trouxeram para nós um retorno muito forte. Ele não foi escrito um livro para as pessoas se emocionarem, o objetivo não era esse, né? Mas no reconhecimento, a gente viu muitas pessoas sentindo na pele essa leitura, né? Como você falou isso, na hora que esse livro tem essa resposta de um professor, de um gestor das escolas, certamente o trabalho que vai ser realizado na escola, ele é muito mais sensível, né? E muito mais profundo, e ele certamente gera mais resultados nas crianças, nas famílias, na comunidade escolar, com todo esse pertencimento. Acho que isso vai também ao encontro do que a Josélia falava antes, né? De como essa é uma obra que não é para crianças, né? Mas que afeta as pessoas, toca as pessoas de diferentes maneiras, e talvez até por resgatar e recuperar a nossa criança, né? As nossas histórias que ficaram também ali escondidas, guardadas nesse cantinho escuro, que a gente não quis contar, não quis compartilhar. E eu queria que a Josélia contasse também um pouco, então, dessa experiência. A gente tem umas fotos aqui que vão nos remeter a uma experiência com jovens já, né? Se não me engano, foi num espaço de conversa com jovens do ensino médio. Vou mostrar essa foto para você saber do que eu estou falando, né, Josélia? Conta um pouco para a gente como é isso e também como os professores reagem, né, a essas experiências como adultos, vamos dizer assim. Isso tudo que a Larissa está falando, né, tem a ver com aquilo que, embora a gente tenha começado a falar da BNCC, que a BNCC é prescritiva, que tem tudo isso, né, bem marcado, né, mas é a escola, é a educação, é o ensino, é cada realidade que vai trabalhando com essa temática da forma que tenha significado, né, como você falou, Elaine. O coração tem que vir antes da razão. Então, quando a gente tratou disso entre jovens do ensino médio, numa região rural aqui de Londrina, uma escola de distrito, a gente fez exatamente isso. A gente tentou fazer com que tenha informação sobre a doença, o convívio, tudo isso, né? A parte de informação, de esclarecimento, mas a gente tentou fazer práticas em que eles se colocassem no lugar das pessoas com demência. Como é viver com demência? Então, aqui foi uma dinâmica em que eles vendaram os olhos, né? Os olhos foram vendados lá com pano, não me lembro, acho que é uma fita, e daí eles tiveram que escrever no caderno: eu quero saber como vive uma pessoa com demência. Então, com os olhos fechados, eles foram escrevendo essa frase no caderno, e isso impactou muito. Aqui é um grupo, né? É um grupo bem grande, impactou bastante fazer essa atividade. Então, aqui tem uma jovem, né, uma moça, mostrando a frase dela. Então, o que a gente provoca? A gente provoca a reflexão, a gente provoca o senso crítico, né?
para que a gente consiga, para que o sujeito que chega na escola, o aluno que chega na escola, o jovem, a criança, no caso o jovem, desenvolva sentimentos, desenvolva pontos de vista, de análise e de convívio diferente que ele tem. Então, o que a gente faz? A gente busca ampliar o repertório de leitura desse aluno. Às vezes ele não tem em casa essa visão, essa condição, esse diálogo, então é pelo diálogo, por essas práticas de diálogo. E então é dessa forma que a gente trabalhou, né, e que a gente conseguiu resultado com os jovens também. São experiências que nos marcam, né, são bem significativas. Com as crianças, a gente tem toda uma prática lúdica, brincadeiras, né, que a gente resgata, e, enfim, por essa linha, né, que a gente vai conduzindo o trabalho. E sempre a literatura está presente. Tem uma frase, né, que diz assim, que os livros são guardiões da memória, e ele conta as histórias que a memória às vezes não consegue lembrar mais, né? Então, por essas narrativas, por essas histórias, a gente consegue provocar e repertoriar e fazer com que, às vezes, aquilo que também o jovem esteja vivendo na casa dele, venha à tona, que ele fale, que ele reflita, que ele coloque para fora um sentimento de poder conversar com uma pessoa diferente, além do que ele conversa na casa dele, que às vezes ele não tem essa oportunidade de diálogo. Então, é pelo diálogo que a gente faz isso, né? E, como eu disse, e você também falou, né? O coração vem antes da razão. Tem a parte informacional, tem a parte de conteúdo, tem bastante. Mas a gente começa por uma outra via. E aí vão querendo saber mais e mais. Quando a gente calça, né, o sapato do outro, a gente sente um pouco a dor, né? É onde aperta o calo. Então, eu acho que essas experiências que vocês trouxeram aqui, assim, acho que só uma pitadinha, né, gente, para mostrar de tantas possibilidades, né, e do potencial que está dado no nosso trabalho de educadoras em relação a essa formação desse humano, né, integral, serve mesmo, é um petisco, vamos dizer, né? Eu acho que tem muitas experiências outras que eu tenho certeza que vocês poderiam trazer e compartilhar. Essa com os jovens, eu acho que quando você coloca esse desafio, né, de fazer com que eles escrevam uma coisa qualquer, né, com os olhos vendados e com a mão não dominante, então os destros com a mão esquerda, os canhoteiros com a mão direita, e a pessoa imagina como é difícil fazer coisas que eu sempre fiz e agora eu tenho que pensar diferente para fazer. É possível, talvez, imaginar como está sendo para sua avó, para sua tia. Foi a partir daí que eles começaram a trazer essas histórias e se sensibilizaram, né? Então, como a experiência do espelho que a Márcia contou, as experiências que também a Larissa trouxe da formação e da própria vivência, a gente tem aqui a Silvana é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas ela, desde que passou a conviver com demência por corpos de Levi na sua casa, ela está sempre conosco, uma pessoa que busca muito conhecimento e sempre compartilha histórias muito bonitas. Ela conta aqui para gente, Larissa, que vai ler o Maria com as 3 sobrinhas, foi ela que comprou e está esperando o livro chegar. Elas amam a vovó Francinete, que vive com a demência de corpos de Levi, e são muito amorosas e já sabem bastante dessa nova condição da avó, né? E como isso é importante para humanizar e dar dignidade para essas pessoas todas. E a Eliane também conta, né, dos sobrinhos que convivem com a avó. Eliane, deixa eu cortar, desculpa. A Eliane é uma das nossas colaboradoras na secretaria. Ela é da área da matemática e quando fazemos formação juntas, ela é a primeira a pegar o microfone
contar dessas experiências, né? E chorou nas nossas formações. Então, assim, que delícia ter vocês todas aqui. O nosso tempo acabou. Eu vou deixar uma fala final breve para vocês se despedirem e vou deixar você por último, Larissa, para você refazer o convite das atividades dos quadradinhos e dizer como as pessoas podem participar, onde que elas vão encontrar mais sobre essa iniciativa, da qual a FEBRAS tem muito orgulho de participar, de apoiar. O Instituto Não Me Esqueças de ser também um parceiro, né, desse trabalho, que tem nos dado uma enorme alegria e muita honra. Então, Josélia, deixo você para as suas considerações finais, por favor. É só agradecer por esse momento, por essa conversa, por essas pessoas maravilhosas aqui com a gente, por esse material que a Larissa vem trazendo, que vai chegar nas escolas aqui de Londrina, para os nossos professores. Um prazer enorme conhecer a Márcia, e vamos aí traçando novos caminhos, novas ideias, e só a gratidão pelo dia, pela noite de hoje, né? E que por mais noites como essa, por mais oportunidades, para que a gente possa cada vez mais falar, levar, entender e principalmente ouvir, porque para a gente poder falar, a gente tem que dar voz aos sujeitos que precisam falar sobre isso. Sejam professores, crianças, jovens, adultos, educação de jovens e adultos também, que é uma das partes aqui do nosso trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigada. Márcia, minha querida. Elaine, muito obrigada pelo convite. Eu também adorei conhecer Josélia, Larissa. Quero conhecê-las pessoalmente ainda. E obrigada a todos pela presença. Eu queria dizer só um detalhezinho que eu acho que a Josélia levantou, um ponto que é preciso também conhecer sobre a doença, né? Existem os momentos de interação, mas conhecer os sintomas faz com que as pessoas da família entendam por que aquela pessoa amada está agindo daquela maneira, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem, né, que às vezes a agressividade ou alucinações, elas fazem parte da doença. E aí, eu acho que quando a gente passa essas informações, isso é muito importante. E eu acho que a gente finaliza as sessões de live, né, Elaine? Eu sou suspeita para falar, mas assim, é hora de agir. Eu acho que a gente trouxe exemplos aqui de ações e de conteúdo muito importante, que é hora de agir. E por que não começar com a educação e com as escolas, que, afinal de contas, são os idosos do futuro. Eu só queria deixar a nossa página do Instagram, para quem quiser seguir. Eu acho que deve ter professor aqui. A gente vai colocando todas as novidades por lá. @envelheciência_UFSCar. Muito obrigada e espero revê-las em breve. Obrigada. Larissa, minha querida. Ai, gente, que delícia, né? Essa noite, essa conversa tão gostosa quanto necessária, né? A gente precisa falar sobre isso. O livro Maria, ele está disponível no site da editora. Quem quiser, segue a gente no @editoraemleio. E lá também já tem várias informações na página sobre como contribuir com os seus quadradinhos de crochê. Manda um direct pra gente. A gente responde com todo carinho. Parte da venda do livro Maria vai ser revertida para o Instituto Não Me Esqueças, com o trabalho lindo que é realizado por lá. Então, estaremos em Londrina em breve para a gente conversar mais sobre isso. E convido todo mundo a ler. E eu sempre falo, não ler para os seus filhos, mas ler com os seus filhos. Porque a literatura, ela não é só infantil. A literatura, ela toca o nosso coração de maneiras muito especiais. Obrigada, meninas. Perfeito.
Maravilhoso, meninas, super obrigada. Eu vou agradecer especialmente você que ficou com a gente aqui até agora, que participou. Diga para aquele seu colega, para sua colega que não pôde estar aqui, que ela vai poder assistir e conhecer tudo que nós trouxemos depois no nosso YouTube, na página, no link do YouTube da Febras. Essa live vai ficar disponível. Compartilha muito, gente. Eu acho que todas nós podemos fazer muito pela demência. É hora de agir e, às vezes, a nossa ação não precisa ser mirabolante. Quando a gente compartilha um conteúdo, quando a gente leva a informação, a gente está fazendo um serviço super importante, a gente está atuando muito em favor da causa das pessoas que precisam. Então, super obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Um bom descanso, boa noite para vocês. E segue a gente lá, @Febras_BR. Quem entrou só pela live, clica lá em seguir para ficar antenado e acompanhar tudo o que acontece aí no mundo das demências. Grande beijo para vocês, boa noite.